Olá pessoal, bem-vindos a mais essa live no dia de hoje, onde nós vamos concluir aquela filosofia sobre os níveis de consciência, o desenvolvimento da consciência do ser humano. Tem um presente especial na live de hoje, o link está aqui em cima, tá? Uma aula gratuita sobre como você superar o sofrimento e viver em paz. É uma das aulas do meu curso pago, mais uma das aulas que eu estou liberando gratuitamente para você, com várias técnicas práticas e de efeito imediato para aliviar o sofrimento e te deixar em paz. Então seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar então sobre os níveis de consciência, complementando as lives de ontem e anteontem. Então se você não viu, não tem problema que eu vou fazer um resuminho e aí você acompanha, tá? Mas escreve aqui o seu oi, dá o seu nome, o seu like, escreve para mim de onde que você está assistindo também. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está aqui a primeira vez, eu sou Leandro Percário, sou fundador do Instituto TFT Brasil. O TFT é uma forma de acupuntura sem agulhas, que você se auto-aplica e tem efeito imediato para liberar qualquer emoção negativa, né? Estresse, ansiedade, traumas, raiva, culpa e por aí vai. Além do TFT, eu trabalho com várias outras terapias de autoconhecimento e eu desenvolvi o meu próprio método, que é o método PAS. PAS com S, né? De S de sublimação espiritual. No método PAS eu junto TFT, coaching, PNL, constelação familiar, psicologia positiva, auto-hipnose, tudo isso em 6 passos integrados para transformar suas piores dores em uma fonte de força e paz interior. É muito poderoso e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Olá Edna, Zélia, Regina, seja muito bem-vindo. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quem está entrando agora tem presente na live de hoje também uma outra aula completa sobre como aliviar o sofrimento e trazer paz interior. Tá um link aqui em cima, tá? Assiste a live agora que eu vou trazer um conteúdo. Quando eu estiver terminando a live, aí você clica aqui em cima para você acessar essa outra aula com várias outras práticas também, tá bom? Boa tarde, Janete, Socorro, Regina. Muito bom, gente. Então, desculpa, live não dá para editar as tossidas, né? Então, continuando, né, nas lives de ontem e anteontem, eu estava falando dos níveis de consciência, como é que o ser humano, a humanidade de um modo geral, evolui o nosso nível de consciência. A gente vai do mais inconsciente, né, para o mais consciente. Quando a gente era um bebê, era inconsciência pura, só instinto. E a gente vai crescendo, vai evoluindo e vai galgando vários níveis de consciência diferentes. Resumidamente, são 4 passos principais. No primeiro, a gente nasce no nível do eu, o ego, o egoísmo. A gente está preocupado só com a própria sobrevivência. Depois do ego, do eu, né? A gente vai para um nível etnocêntrico, que seria o nível do nós, onde você já começa a se importar com os grupos onde você faz parte, a sua família, os seus amigos, os grupos da religião e do grupo do trabalho e por aí vai. Determinado momento, a gente passa do nós para o todos nós, quando a gente começa de verdade a se importar com toda a humanidade. Independente de raça, sexo, cultura, religião, nacionalidade, a gente vê que todo mundo é ser humano que tem a mesma essência. Então o amor ele vai expandindo do eu para o nós, para todos nós. Mas lembra, né, o que Jesus falava, amar o próximo como a ti mesmo. Então começa no eu, amar o próximo inclui você se amar também. E aí, a partir do momento que você se ama, aí você vai incluindo e expandindo o seu amor para os grupos e depois para todos os grupos, todos nós. E aí o 4º nível seria o tudo que existe. Não só a humanidade, mas tudo que existe. Tudo que existe é uma criação divina. Então, tudo que existe tem a mesma essência divina. Independente se é animal, mineral, se é ser humano, né? Tudo tem a mesma essência. E aí a gente vai então para um 4º nível que seria cosmocêntrico. Egocêntrico, etnocêntrico, globocêntrico, cosmocêntrico, ou eu, nós, todos nós e tudo que existe. Muito bom. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você entende o desenvolvimento do nível da consciência, você começa também a entender por que tem outras pessoas que agem de forma diferente de você, fazem coisas que você talvez acha certo, talvez ache errado, não é? Então, quando você olha, por exemplo, uma pessoa que está lá cometendo um crime. Eu não gosto disso, eu tenho certeza que você também não gosta disso. Só que, quando você olha para o nível de consciência, se você pegar o nível do eu, do ego, é a mesma coisa que, por exemplo, a selva, né? Porque o que tem lá? É a lei do mais forte sobrevive. Então,
Lá é instinto animal, que o ser humano também tem instinto animal. Nós somos animais racionais, mas ainda temos a parte animal. E quando a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a dominar a parte animal para prevalecer a nossa parte humana e a nossa parte divina. Tá? Mas ainda somos animais, temos aqui no cérebro o instinto de luta ou fuga. Então o que isso tem a ver? Todos nós já fomos um bebê, já fomos crianças e adolescentes. Então nós passamos por níveis menos conscientes, mais inconscientes. E em algum menor ou maior grau, a gente já cometeu erros no passado, que hoje a gente não comete mais porque evoluiu. E hoje a gente comete outros erros. Isso tem a ver, então, quando você vê alguém cometendo aqueles erros primários, mais animalescos, vamos dizer assim, é o que Jesus falava quando estava na cruz. Ele não falou, Pai, manda eles para o inferno. E esses pecadores fazem eles sofrer. O que ele falou? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Não sabe o que faz é inconsciência. Tá fazendo sentido, gente? Então, você vai olhando, hoje eu estou resumindo um pouquinho do que eu falei das outras lives, né? Lá eu aprofundei um pouco mais os subníveis dentro de cada estágio do eu, do nós, do todos nós. E hoje eu vou dar um foco maior na parte transcendental, quando a gente vai para a segunda camada, tá? Então, relembrando rapidinho aqui. Primeiro, instinto de sobrevivência básica, você nasceu, você era um bebê. Sobrevivência pura. Comer, beber, dormir, fazer xixi, cocô e só, tá? Hoje seriam os mendigos que estão por aí, ou, comparando na história, os homens da caverna. Depois, no segundo nível, a criança tem um pensamento mágico, né? Papai Noel, Mula sem cabeça, é aquele mundo da fantasia. Isso aí, comparando com a história, seriam o quê? As tribos, né? Quando o homem da caverna começou a se juntar em tribos, aí tinha lá, caiu o trovão, é Deus que está bravo. É uma coisa muito mágica esse segundo nível de consciência, o segundo subnível de consciência dentro do eu, né? E aí a gente, então, tava ali, foi pro vermelho, né? Começou no bege, o bebê, depois é chamado de púrpura, essa fase tribal, e depois vermelho, a fase seguinte, que seria um ímpeto de dominação, é quando a gente está adolescente, né? Fase de rebeldia, autoafirmação. E quando você olha na história da humanidade, essa fase mais vermelha, predominantemente foi na época ali feudal, né? O senhor feudal que dominava todo mundo ali, os reis dominavam tudo. Tá vendo que tem um paralelo na história da humanidade com o nosso desenvolvimento em uma única vida? É esse paralelo, porque quando a gente vai passando para o próximo nível, você vai integrando o nível anterior. Você não deixa de ter o anterior, na verdade você transcende e inclui. Por exemplo, comer, você precisa comer hoje, que é o nível bege, o mais básico, né? Que é a nossa sobrevivência através da alimentação. Você ficar 2 dias sem comer, essa volta a ser a sua preocupação principal. Então é um prédio que a gente vai construindo, tem que integrar bem o primeiro para depois ir para o outro e ir subindo. Aí, depois que veio essa selvageria, né, essa dominação no nível vermelho, surge então uma nova camada de consciência na Terra, que é o nível azul. Nesse nível azul, ele traz então uma nova consciência, começa a entrar a consciência no nível do nós. Um nível de preocupação realmente com o grupo. A diferença do tribal, porque o tribal está no grupo, mas o foco é muito no eu. No azul é grupo, só que aí o foco é o grupo. Nós somos as pessoas certas, nosso grupo é escolhido, nosso grupo está certo, os outros estão errados. O lado bom do azul, o que ele vem? Ele coloca regra, coloca doutrina, coloca definições nos relacionamentos, bom e mal, certo e errado. O lado bom do bom e mal é que isso permite que a gente conviva com uma certa harmonia. Quando vem as leis, as regras, a gente sai da selvageria, né? E começa a conviver em sociedade. E aí, o lado ruim do bom e mal, certo e errado, bom e ruim, é que vem ali então o sofrimento, né? Porque até antes não tinha culpa, antes era só instinto. Agora ali você já começa a ver, bom, se eu fizer isso é legal, se eu fizer isso não é legal. Aí eu começo a me sentir culpado, começa a vir sofrimento ali. É quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, né? Antes eles estavam no paraíso por ignorância. Eles comeram a maçã do Quando adquire o conhecimento do que é certo e que é errado, aí eles são expulsos do paraíso. Essa é a metáfora, porque aí começa a vir a culpa também. Então, nesse nível azul, tem lado bom e tem lado ruim. Tá? Ele não é só bom, não é só ruim, é os dois. E aí, nesse nível azul é onde surge então as grandes religiões, os grandes dogmas, né? Porque eles começam a estipular os valores de como o ser humano deve conviver em harmonia. E foi muito importante
mas a gente continua evoluindo, aí a gente entra no nível laranja, quando chega ali na época da Revolução Industrial. Não lembro de cabeça agora, sou ruim para datas históricas, mas pelo que eu me lembro é entre 1700, 1800, esses séculos aí. O que acontece? Ali passa a transcender a questão de tudo é preto no branco, certo, errado, bom e mal, santos e pecadores, e que Deus é a verdade absoluta, o que o padre fala é a verdade absoluta, e a gente começa a ver que a gente tem que fazer por a gente também. Não que não exista esse algo maior, claro que existe. Só que não é só, tipo, aquela relação guru-discípulo, sabe? De dependência, que tudo que falou é amém, é uma fé cega. Passa ali a entrar a razão, o raciocínio. Então, nessa fase laranja ali, a ciência começa a ganhar força. Antes tinha muito misticismo, muito dogma. Ali começa a vir a ciência, né? A ciência começa a fazer estudos científicos e tudo mais, a razão passa a prevalecer. E quando a espiritualidade é bem integrada, ela vai então para uma fé raciocinada. Ela entende que existe o plano maior, mas que eu tenho que fazer a minha parte. Cada um de nós tem que fazer a sua parte para contribuir, certo? Nessa fase então vem autonomia, ciência e vem muito progresso tecnológico. Muito progresso tecnológico. Só que o que acontece? Isso acontece até hoje, gente. Nós nos desenvolvemos muito na tecnologia, só que não acompanhamos a evolução interior da consciência. Então a tecnologia é maravilhosa, ela permite que eu faça uma live e esteja aqui falando com você agora, você me assistindo, interagindo comigo, escrevendo aí. Só que o que acontece? Tecnologia também pode ser usado por bem, também pode ser usado por mal. Não é? Segunda Guerra foi usado para bomba atômica, até hoje essa mesma tecnologia tem hacker que faz coisa ruim por aí. Então a tecnologia é um avanço exterior que ela tem muito potencial de ajudar a gente, ela ajuda em muita coisa, né? Por exemplo, na medicina ajuda a salvar vidas, mas ela também pode ser usada para destruir as vidas. E aí, o que vai ser determinante para nossa raça, nossa espécie humana sobreviver? Já tá bom de evolução tecnológica. A gente tem que evoluir internamente agora. Tem que evoluir em ética, em moral, em compaixão, em amor, em perdão. Porque isso vai permitir que a gente use a tecnologia para o bem da humanidade. Entendeu? O que está acontecendo? Níveis de tecnologia muito avançados estão caindo em mãos de pessoas que estão no nível de consciência vermelha lá embaixo, que é aquela pessoa que quer dominar todo mundo. Aí dá besteira. O que o mundo precisa agora é evolução interior. Exterior já evoluiu muito, já tá bom. Tem que ter um gap, vocês estão entendendo? A gente precisa puxar isso para cima. E como é que a gente puxa isso para cima com autoconhecimento? Fazendo a limpeza das nossas emoções, limpando as mágoas, limpando a raiva, limpando a culpa. Aí a gente consegue ir evoluindo mais rápido internamente também. Passado o laranja, a gente chegou no verde, tá? Esse nível de consciência verde surgiu mais ou menos por volta da década de 60 do século passado, com o movimento Paz e Amor, movimento hippie. De novo, não é tudo perfeito, tá? Certo e errado, preto no branco. Cada nível de consciência tem as suas virtudes que estão trazendo e tem algumas coisas que precisam ser adaptadas, por isso que a gente continua evoluindo. No nível verde é onde surge a consciência global, né? Essa coisa da unidade com toda a humanidade é uma só. Se um país faz alguma besteira ali, ferra a ecologia, afeta o planeta inteiro. Então essas coisas de fronteira não faz sentido. Aí, o que acontece então na década de 60? Começa ali o movimento Paz e Amor, o movimento feminista de direitos iguais, né? E surge então o humanismo. Somos todos uma humanidade só. Independente de nacionalidade, independente de país, independente de qual é a sua religião, somos uma humanidade só, né? Isso é muito bom. Porém, até aqui é a primeira camada de consciência. Então eu resumi o que eu falei até ontem, agora eu vou entrar no conteúdo novo, tá? Até aqui no verde, por que é a primeira camada? Porque ainda, mesmo no verde que é humanista e que é global, ainda está baseado no instinto de sobrevivência. Sobreviver é o mais importante ali, tá? E tem um ponto fundamental que mantém a gente preso nessa primeira camada e não consegue dar o salto para a segunda camada. Aliás, 2 pontos. Um ponto é que cada nível de consciência pensa o seguinte:
A minha forma de ver o mundo é a certa, a do outro é errada. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que até o verde, que é humanista, ele fala assim, não, na humanidade é uma só. Eu tô certo. Ele tem dificuldade de aceitar que o outro que está no nível atrás pensa diferente dele. E aí surgem conflitos entre níveis de consciência diferente. Por exemplo, o ativista do Greenpeace. Pô, é super importante cuidar da ecologia. Só que a partir do momento que ele passa ser radical, não que todos sejam, tá? Mas alguns são, por exemplo. E aí ele começa a brigar com o outro que não recicla, por exemplo. Em vez dele entender por que o outro não recicla, ele julga o outro também e briga. Então, o mundo tem muito conflito por causa disso. Porque nós temos vários níveis de consciência diferentes, onde cada um acha que o seu é certo e o outro é errado. O vermelho que está lá embaixo acha que o verde está errado, acha que ele é fresquinho, acha que ele é sensível, acha que ele é frutinha porque ele cuida do planeta. Aí o outro que está no verde acha, não, aquele lá é o brucutu, aquele lá é o insensível, aquele lá é o sem coração. Não, todos nós, nessa vida mesmo, passamos por todos esses níveis. Todo mundo aqui foi um bebê que só pensava em comer, aliás, nem pensava, só sentia fome, né? Fazia xixi, cocô e chorava. Então a gente passou por todas essas etapas e continuamos um processo evolutivo. Entender isso faz a gente ter mais tolerância, mais compaixão com os outros, tá? Aí, ok, e o que é essa segunda camada? Como é que a gente dá o salto para a segunda camada? A segunda camada, primeira coisa diferente o que importa mais não é sobreviver, é ser, é viver. A primeira camada é sobreviver, a segunda camada é viver. A primeira camada é ter, a segunda camada é ser. Então não que não seja importante a parte material, mas ela não é o objetivo final, ela é o objetivo meio para você alcançar um bem maior. Um bem maior para toda a humanidade, um bem maior para você, para a tua família, para toda a humanidade. Incluindo eu, nós, todos nós e tudo que existe. Então, nessa segunda camada, o primeiro nível, isso que eu estou explicando para vocês é baseado principalmente no trabalho de Don Beck. Don Beck, quem fala muito também é Ken Wilber, tá? Da espiral dinâmica. E essa primeira nível da segunda camada é o nível amarelo. Então, qual que é a primeira característica do nível amarelo? Quem sabe? Escreve aí. Primeira característica é justamente integrar todos os subníveis da primeira camada. É você aceitar, entender e respeitar as diferenças. Isso que é o primeiro nível da segunda camada. Então, quem está na segunda camada, ele não vai chegar para uma criança ou para um adulto que está no nível púrpura e querer conversar com ele com um nível de consciência verde ou amarelo. Ele, entre aspas, desce até o nível da pessoa e fala na mesma frequência para que aquela pessoa entenda. Então, o nível amarelo, ele consegue conversar, ou melhor, conviver harmoniosamente com todos os outros níveis. É integrar o paradoxo. Entender que cada um está certo no seu ponto de vista. Tá? Eu tenho uma história, quem me acompanha há mais tempo já conhece essa história, mas eu vou contar ela de novo, porque eu sei que tem gente nova aqui. Uma história que foi quando, acho que uma das primeiras vezes que eu vivi alguns lances, né, desse nível de consciência amarela. Não que eu esteja totalmente no amarelo, né? Eu acho que hoje minha consciência predominante, a maior parte do tempo, está entre o laranja e o verde e com algumas pitadas de amarelo, né? Por que isso? Eu entendo, eu estudo, mas a gente está buscando sempre evoluir. E como é que você sabe qual é o nível que você está? Quais são as principais atividades que você faz? É atividade em qual nível? É por ali que você vê onde está o seu centro de consciência a maior parte do tempo. Lembra? A gente transita entre todos. Bom, vamos lá. Essa história foi muito legal, gente. Eu estava no carro muitos anos atrás, né? Acho que 2009 foi isso. E estava dirigindo, minha namorada da época estava no banco do lado. A gente parou atrás de um outro carro e no carro da frente, no farol, né? O carro da frente tinha um adesivo verde brilhante da mãe. Como é que ela chama? Meu Deus, eu tô com branco, gente. Desculpa aqui ao vivo, muita emoção estar com vocês. Da Mãe Maria. Mãe Maria, isso.
Adesivo verde brilhante da Mãe Maria, no carro da frente. Eu comentei com ela, olha que bonito esse adesivo verde. Ela olhou para mim e falou assim, Leandro, adesivo é vermelho, tá? Gente, quando ela me falou isso, eu pensei, não é possível que ela está confundindo verde com vermelho. Ela não pode estar confundindo isso, e se ela não pode estar confundindo isso, ela deve estar querendo me contrariar de propósito, ela só deve estar querendo me provocar. Gente, quem aqui já teve isso? De alguém te contrariar e você pensar, não é possível que a pessoa está discordando de mim, ela só pode estar querendo me provocar. Se você já pensou isso, escreve eu para eu saber. Se você nunca pensou, escreve não. Deixa eu saber. Aí eu pensei, não, ela só pode estar querendo me provocar. E eu falei, olha, você tá maluco, o adesivo é verde, não é vermelho. Ela virou para mim, não, você que tá maluco, é vermelho, não é verde. E a gente começou a discutir, quase brigando assim. Aí o carro da frente andou, e o que a gente descobriu, gente? O que vocês acham que eu descobri? Descobriu que eu era daltônico? Não, não foi isso que a gente descobriu. A gente descobriu que o adesivo que estava na frente era aqueles que mudam de cor, conforme o ângulo que você olha. Então do meu ângulo realmente era verde, e do ângulo dela realmente era vermelho. Você está entendendo? Então ali foi uma situação, a hora que o carro andou, que a gente entendeu isso, a gente deu risada, pediu desculpa para ela e tudo bem. Foi uma situação pequena, mas que pela primeira vez eu compreendi essa coisa de que as pessoas estão certas de acordo com o ângulo que elas olham. Ou seja, elas estão certas de acordo com o nível de consciência que cada um tem momentaneamente, porque a gente transita, a gente evolui. Entendeu? Então eu estava certo do meu ângulo de dizer que é verde, ela estava certa do ângulo dela de dizer que é vermelho. Mas eu estava errado em falar para ela que não era vermelho e ela estava errada em falar para mim que não era verde. Então esse é o paradoxo. Duas coisas diferentes podem estar certas ao mesmo tempo. É isso que o amarelo entende. Entende que quando o outro discorda de você, ele tem, entre aspas, razão do ponto de vista dele. Então não adianta você ficar querendo dizer que ele está errado, você tem que entender o lado dele. E isso é o que o Ken Wilber coloca como um dos pontos mais importantes para a nossa evolução. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando você consegue se colocar no lugar do outro, aí você está indo além do eu de verdade, para nós, para todos nós, e está ampliando a sua percepção, aumentando a sua consciência, tá? Então, esse é o primeiro nível da segunda camada, o amarelo, o integral dos paradoxos. É o nível de consciência integral, né? E depois tem o pós-integral, no nível de consciência turquesa, que, segundo o que eles explicam, é um nível onde o tudo que existe realmente está unificado na nossa consciência. É quando você realmente vive o estado de unidade com Deus, o estado de unidade com você, com o outro, com tudo que existe. E qual que é a diferença do estado turquesa para quando a gente tem essa experiência de união, por exemplo, numa prática de meditação? Tem uma grande diferença aí, que uma coisa que eu estou explicando para vocês aqui é níveis de consciência. E tem uma outra coisa chamada estado de consciência. Níveis, a gente passa fases, anos, dentro de uma forma de pensar, aí a sua visão de mundo vai mudando quando você vai para o próximo. Estado de consciência é uma coisa que a gente transita dentro de um dia só, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por exemplo, dormir. Dormir é um estado, né? A gente está aqui, você está me assistindo, você está acordado. Espero que esteja, se não tiver, acorda. Então, dormir. Né? Aqui a gente está acordado, vigília. Dormir, você tem pelo menos 3 estados, né? Você tem, 3 não, 2, né? Você tem o sono com sonhos e o sono sem sonho, o sono profundo, né? Então você tem aqui vigília, sonho e sono profundo, estado sem sono, vazio, tá? Tem um outro nome que também está me fugindo. Então, vigília, sonho e sono profundo. 3 estados. A sua consciência é diferente em cada um deles. Quando você está sonhando, no momento do sonho você não lembra da vigília. Você não lembra aqui do mundo exterior. Durante o sonho ele parece real para você. A hora que você volta para a vigília e acorda e lembra do sonho, foi um sonho. Era outra dimensão, era outro estado de consciência. Estado, não é nível. Porque todo dia você entra e sai, entra e sai, entra e sai. Tá? Então, o que os mestres de várias linhas diferentes lá do Oriente falam sobre estado de consciência? Quando você medita, você muda de estado. Você sai da vigília, até a onda mental muda, né? Você está aqui em ondas beta, aí você vai diminuindo alfa, teta, delta é o vazio. Certo? Quando você entra nesse estado de vazio, é
onde na meditação profunda a gente sente a unidade. Uma coisa que você está me entendendo intelectualmente, a questão da unidade. Gente, eu estou muito profundo, muito prolixo ou tá indo bem? Tá? Vocês estão acompanhando? Se está acompanhando, escreve tô. Se não, se estou viajando para vocês, escreve não. Deixa eu saber aí como é que tá para vocês. E se está gostando, dá coraçãozinho também, tá? Isso aqui me anima aqui para dar mais conteúdo para vocês. Bom, então na meditação, gente, é a mesma coisa. Você entra e sai do estado meditativo toda hora. Importante que eu vou falar agora. Quando você, não é sempre que você medita e você acessa a unidade, né? Mas quando você medita, entra profundo e acessa aquela paz profunda, o estado de unidade com tudo, acessou esse estado maravilhoso. Quando você volta, quando as pessoas voltam, elas interpretam aquela experiência de acordo com o nível que ela está. Entendeu? Desde o bege até o verde, ou até o amarelo. As pessoas têm a mesma experiência, mas quando volta, vai ter uma interpretação diferente daquela experiência. O púrpura vai falar que foi uma experiência mágica, o azul vai falar que foi uma experiência mística, o laranja vai buscar uma explicação científica de algum efeito no cérebro, tá? E qual que é a diferença, então, pro turquesa? Aquele lá em cima, depois do amarelo. Aquilo deixa de ser um estado que vai e volta, passa a ser um nível de consciência de unidade, onde ele vive o tempo todo consciente dessa unidade divina dele com tudo que existe. Tá? Então essa segunda camada de consciência, infelizmente são pouquíssimas pessoas, cerca de 1 a 2% do planeta atingiu a segunda camada. E a gente precisa disso se a gente quiser sobreviver como espécie. A gente já viu, a tecnologia tá lá em cima, e o nível de consciência interior tá médio para baixo. Então é fundamental, primeiro para você, se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida boa, plena, em paz, fazer a limpeza interior das emoções, porque são elas, as emoções negativas, que mantêm a gente preso na primeira camada, tá? E eu tô dando de presente para vocês uma outra aula extra, aqui em cima tem o link, você não paga nada, aliás, ela é parte de um curso pago, mas que eu estou liberando de graça, você não vai pagar. Uma aula que eu ensino como se libertar do sofrimento e sentir paz interior. Tá? São técnicas para limpar aquilo que está no subconsciente, mantendo a gente preso na primeira camada, mantendo a gente preso no sofrimento. Vocês querem isso, gente? Quem gostou, fala eu. Escreve, dá coraçãozinho se você gostou. Estou dando de presente para vocês. Legal? E então tá aqui em cima o link, você se cadastra de graça, tá? Coloca o seu e-mail, seu WhatsApp e você vai receber essa aula com as técnicas para você limpar as emoções negativas de medo, de raiva, de culpa. Aliás, o medo também é uma das coisas que mantém a gente preso na primeira camada. E quando você aplica TFT e outras técnicas, é igual você soltar as âncoras que faz você voar, você subir cada vez mais rápido. Então isso é muito bom. E lembrando também, se a gente quer realmente trazer isso para um plano maior, olha só que triste essa situação para mim. É muito triste mesmo, gente. Deixa eu perguntar, vocês querem viver num mundo melhor, não querem? Eu acho que todo mundo quer viver num mundo melhor. Vocês sabem por que um dos motivos que a gente não está num mundo melhor também? Porque as pessoas que são boas... Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se muita gente talvez não vai gostar, mas as pessoas que são boas, muitas vezes são acomodadas, são boazinhas. O que isso quer dizer? Gente, para o mal vencer, basta o bem não fazer nada. Fala, eu tô aqui quietinho na minha vida e tudo mais. E aí tá fazendo o seu, legal. Mas o que isso tem a ver, né? Gente, se você está gostando do que eu tô falando aqui, olha só. Nós temos 47 pessoas agora aqui ao vivo. As lives que eu fiz esses dias, eu tive cerca de 30 compartilhamentos em cada live. E cerca de 1000 pessoas que depois assistiram. Olha isso, gente. Eu fiquei bem chateado com isso. Alguns anos atrás, algum infeliz do nível de consciência lá embaixo, púrpura ou vermelho, ele fez um vídeo me difamando, falando mal de mim. Na verdade não era falando mal, mas era fazendo uma chacota, né? Esse vídeo viralizou, isso vai fazer uns 2 anos, tá?
esse vídeo viralizou no WhatsApp e eu recebi ele de 16 amigos diferentes no WhatsApp, 16. Circulou, eu fui na delegacia fazer um BO contra esse vídeo. No momento que eu estava fazendo o BO, o delegado, ali, o policial, recebeu o vídeo de alguém no WhatsApp dele. Então, por que o mundo tá ruim, gente? Porque besterol as pessoas compartilham. Agora, coisa que eleva a alma, você vem aqui e fala assim, ai que legal, adorei, obrigado. Mas por que não enfiou o dedinho no botão compartilhar e não compartilhou? Não é por mim isso que eu tô falando, eu tô falando pra gente refletir, entendeu? Porque as pessoas de nível de consciência inferior, elas estão compartilhando, elas estão viralizando. Você pega vídeo de funk com um monte de pornografia, tem bilhões de visualizações, bilhões de visualização. Aí quando vem alguém falar de coisa boa, falar de alma, falar de amor, falar de limpar as emoções negativas, a pessoa fala, ah, gostei, mas por que não compartilhou? Tá entendendo? Então você precisa fazer a sua parte para você, mas fazer a parte pro todo também, não é? Eu, pro nós, todos nós. Tem que sair do nós. Aqui a gente tá no nós, só eu, você e o grupo que tá aqui. Vamos levar isso pro todos nós. Quando você consegue, então, levar isso pro todos nós, a gente contribui com o grupo como um todo, tá? E quando eu tô falando de todos nós, eu tô falando de todos nós mesmo, gente. Por quê? Nós vamos fazer um evento beneficente online, dia 7 de novembro, que vai arrecadar cestas básicas para o Instituto Bem Nunca Para, que alimenta famílias carentes no Brasil. Tá? E no evento que eu fiz em junho, eu consegui arrecadar R$10.500. Isso dá para alimentar, eu não lembro de cabeça agora, mas dá para alimentar bastante gente, né? Então, a gente vê tanta coisa aí na internet, não é? Gente que compra, deixa eu aprender como é que eu faço para emagrecer, deixa eu aprender como é que eu faço a fórmula mágica para ganhar milhões de reais. Cadê as pessoas fazendo bem pro outro? Cadê as pessoas, putz, eu vou ajudar, entendeu? Vou compartilhar, eu vou doar, tá? Então, esse evento vai ser dia 7 de novembro. Eu vou ensinar para vocês no dia 7 de novembro o dia inteiro sobre o método PAS, que ali é a junção das melhores técnicas, TFT, com PNL, com coaching, com constelação familiar, com auto-hipnose, com psicologia positiva. Mais do que as técnicas é o poder de transformação. Você transformar as suas piores dores nas suas maiores forças, em fonte de força e paz interior, tá? Ele vai custar apenas R$97 e 100%, não é 10, não é 15, não é 50, 100% do lucro vai ser doado para o Instituto Bem Nunca Para, tá? Se você quiser ver o site deles é o bemnuncapara.com ou .org, desculpa, é do meu amigo Jerônimo Temel, essa ONG, tá? E eu sou doador já há muitos anos dessa ONG, é um trabalho muito sério. Bom, gente, a Edna escreveu, hoje em dia ser anormal é normal. Por quê? Porque a maioria da população ainda está até o nível azul, tá? E a gente precisa fazer dois movimentos. Primeiro, a gente desejar evoluir e aplicar a limpeza emocional para a gente evoluir mais rápido. E segundo, a gente divulgar isso para as outras pessoas, tá? Aí sim a gente vai conseguir, tá? Chega não. Vamos parar um pouquinho de pensar no fora e mudar o dentro. Vamos diminuir um pouco a velocidade da mudança da tecnologia para aumentar a mudança do nosso coração. Para um mundo mais amoroso, para um mundo mais em paz, para uma vida mais em paz. Tá bom? Bom, gente, então é isso, ó. Pega seu presente aqui em cima. Tô ensinando práticas, tá? De efeito imediato para te ajudar a se libertar de qualquer sofrimento e viver em paz. É isso, eu te vejo amanhã às 15h15 com uma nova live, com um novo tema, tá? A gente concluiu aqui o tema dos níveis de consciência e amanhã eu vou trazer mais um tema de autoconhecimento. Vamos fazer alguma prática aqui também de bem-estar ao vivo, tá bom? Estou muito feliz de você estar aqui comigo e eu te espero amanhã às 15h15 no Facebook Leandro Percário _ Instituto TFT Brasil. Beijo, tchau gente, até amanhã.